Olá, meu amigo, minha amiga do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Vida dos Santos. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e se você tem algum santo que você ouviu falar, que você imaginou na sua cabeça, que você sonhou com ele e você não sabe a história, deixa o seu comentário aqui que eu vou atrás da verdadeira história para você. Neste vídeo, especificamente, nós vamos falar de São Bruno, que foi um nobre alemão, um sacerdote famoso. Porém, quando ele se deparou com essa fama, ele desistiu, ele abriu mão da fama e resolveu fundar uma das ordens monásticas mais humildes, uma das mais importantes e uma das mais rigorosas da igreja. Estamos falando da Ordem de Cartucha da Torre, ou mais conhecida como a Ordem dos Cartusianos. Vamos conhecer um pouquinho sobre Bruno? Bruno nasceu na cidade de Colônia, na Alemanha, no ano de 1030. Nasceu em berço nobre, ainda muito jovem, foi enviado para fazer seus estudos em Reims e também em Paris, na França. Destacou-se nos estudos por conta de sua inteligência brilhante. Tornou-se especialista em humanidades, línguas, direito e algumas outras matérias. E em meio ao mundo universitário, sentiu-se chamado para o sacerdócio. Quando ele terminou os estudos, o jovem Bruno voltou para sua terra natal na Alemanha. Confirmando sua vocação, entrou para o colegiado de São Cuniberto, onde foi ordenado padre. Alguns anos mais tarde, o padre Bruno voltou à cidade de Reims para dar aulas de teologia. Passou algum tempo em Reims e depois foi lecionar teologia em Paris. Estando na França, foi certa vez a uma cidade chamada Sena. Ali, um fato mudou radicalmente o rumo da sua vida. Padre Bruno foi celebrar as exéquias, ou seja, foi fazer a encomendação de um defunto. Quando foram enterrar o morto, Padre Bruno ouviu a voz do cadáver por 3 vezes, sendo que no final o morto disse: "Por justo juízo de Deus fui condenado." Este fato, então, e essas palavras mexeram profundamente com o nosso Padre Bruno. Depois disso, ele abandonou totalmente o luxo que os padres tinham na época e entregou a sua vida a Deus, com o desejo de viver na contemplação, na caridade para com o próximo, na oração. O seu desejo era viver no silêncio. O seu desejo foi de viver somente com os exercícios espirituais. Os amigos do Padre Bruno, vendo a sua radicalidade, sentiram-se também chamados a viverem mais radicalmente o Evangelho. Então, eles se reuniram, repartiram tudo o que tinham com os pobres e ingressaram na Abadia Beneditina de Solesmes. Ali, viveram a vida monástica por algum tempo, seguindo a regra de São Bento. O Padre Bruno, porém, sentia necessidade de uma vida um pouco mais rígida. A experiência que tivera rezando por aquele defunto o fez enxergar que tudo nessa vida é passageiro e que devemos fazer todo o esforço possível para alcançarmos a verdadeira vida na presença de Deus. Por isso, ele e mais 6 companheiros retiraram-se para uma região rochosa, no alto de uma serra chamada Cartucha. Esses montes ficavam no centro de um deserto que fazia parte da diocese de Grenoble, também na cidade da França. Na noite anterior à chegada do Padre Bruno e seus companheiros, o bispo de Grenoble teve um sonho. Ele viu 7 estrelas descerem do céu sobre aquela região desértica. Isso era o ano de 1084. Neste ano, São Bruno e seus companheiros assumiram aquele lugar como um presente de Deus. Ali ergueram barracos bem simples, feitos de madeira, e uma capelinha dedicada a Nossa Senhora. Quando terminaram de construir a capelinha e de dedicá-la à Virgem Maria, jorrou da terra um jato de água, que se transformou numa fonte fornecedora de água
e vida para aqueles monges solitários. Caiu uma chuva e essa chuva fez brotar da terra uma fonte de água. Olha quantas confirmações proféticas esse homem teve para fundar essa ordem. Assim nascia a famosa Ordem Cartucha. São Bruno e seus companheiros escolheram viver uma vida bastante rigorosa. Alimentavam-se apenas de 2 em 2 dias, dormiam menos e viviam sob muita disciplina. Vestiam roupas brancas e ásperas e dedicavam suas vidas à oração, ao trabalho e à caridade fraterna. Um abade superior da comunidade monástica de Cluny conheceu a vida de São Bruno e seus companheiros, e ele descreveu em seu diário mais ou menos assim: são os mais pobres entre os monges e habitam cada um uma cela com seu tosco hábito de penitência e quase só comem pão. Não comem carne, nem pescado. Aos domingos e às quintas comem ovos e queijo. Às segundas e sábados, ervas. E nos outros dias, apenas água e pão. Só comem uma vez ao dia, exceto nos dias de festa, quando não comem e guardam estrito silêncio, se comunicando através de sinais. Depois de alguns anos vivendo no deserto, vários discípulos juntaram-se a Bruno e seus companheiros, e eles também buscavam uma vida mais rigorosa, oração e contemplativa. Padre Bruno, lógico, sentia-se feliz na vida que levava, porém o Papa Urbano II, que conhecia o Padre Bruno e sabia de suas qualidades, ele tinha sido professor. O Padre Bruno, tinha sido professor do Papa Urbano II. Chamou, então, o Padre Bruno para uma conversa em Roma. Em Roma, alguns discípulos seguiram o Padre Bruno e ele foi nomeado pelo Papa como arcebispo de Reggio. Em seu coração, porém, a vontade era de voltar à vida na Cartucha e ao silêncio. Depois de alguns anos tendo prestado grande serviço à Igreja, no tocante clérigo e dando assessoria direta ao Papa, ele obteve uma licença do Papa para voltar à sua vida monástica, ao silêncio e à contemplação. O Papa permitiu que Bruno voltasse à vida monástica, porém dentro da Itália, para que quando fosse preciso, pudesse encontrá-lo com facilidade. Assim, Bruno foi para a Calábria. Lá ele fundou, acompanhado de seus amigos que o tinham seguido até Roma, o mosteiro de Santa Maria de Iermo. Sua nova fundação também passou a ser conhecida como Ordem Cartucha da Torre. Na Calábria, a ordem recém-fundada por Dom Bruno floresceu. Logo foi preciso construir outro mosteiro. Este foi construído em Bosco, recebeu o nome de Santo Stefano. O povo, tendo descoberto a presença de Dom Bruno e sabendo de sua fama de santidade, passou a procurá-lo para pedir aconselhamento, auxílio, orações e tudo mais. Assim, muitos foram curados pelas bênçãos e orações de São Bruno. Seu nome chegou a vários cantos da Europa, espalhando-se pela Itália, Alemanha e França. São Bruno faleceu no dia 6 de outubro do ano 1101. Multidões foram se despedir dele e pedir sua intercessão, tendo a certeza de que ele já estava na glória de Deus. E muitas graças aconteceram. Após a sua morte, ele se tornou o padroeiro da cidade de Colônia, na Alemanha. A festa de São Bruno passou a ser celebrada no dia de sua passagem para o céu, em 6 de outubro. Vamos rezar com São Bruno? Onipotente e eterno Deus, que concedestes a graça da fidelidade a São Bruno, fundador da Ordem dos Cartuchos, através do silêncio e da contemplação, concedei-nos também a nós sermos bem firmes na fé, pela contemplação de vossas maravilhas. São Bruno, rogai por nós. Pela intercessão de São Bruno, eu espero que você encontre também o seu chamado, encontre a sua vocação e, acima de tudo, carregue com você a caridade, pois de nada adianta nós acumularmos bens materiais se vivemos para a eternidade. Um grande abraço e que Deus te abençoe.